Olá, amados, graça e paz. Eu quero hoje partilhar com vocês o versículo de número 15 de Colossenses, no capítulo 1. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele exalta a pessoa de Jesus. Ele diz quem Jesus é. Como eu falei anteriormente, havia um movimento para diminuir a pessoa de Jesus, o poder de Jesus, a divindade de Jesus. Então o apóstolo escreve nesse versículo 15, ele escreve o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênitor de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 1, vai nos dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, se referindo a Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 1, o versículo 3, também está escrito: ele que era o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Paulo enfatiza quem Jesus é. Muitas pessoas ainda olham para Jesus nesses dias como alguém que está preso a uma cruz, como alguém que está sofrendo por nós, como alguém que precisasse da nossa ajuda. Mas não, o Senhor, ele está à destra do Pai, ele é o Todo-Poderoso. Todos os poderes nos céus e na terra se submetem ao Senhor Jesus. O Senhor, ele é o Deus conosco, o Emanuel. E Paulo aqui exalta a excelência da sua glória. Ele, como Filho de Deus, ele como alguém que está unido ao Pai, como a imagem do Deus invisível, como o Criador de todas as coisas, como o Deus bendito, como o mediador, como o profeta, como o sacerdote, como o rei, o grande rei, como juiz, como pastor, como o cabeça da igreja, como a verdadeira luz, como o alicerce da igreja, como o caminho, como a verdade, como a vida. Bendito seja o Senhor Jesus. Paulo exalta Jesus, Paulo engrandece Jesus, Paulo coloca Jesus na posição em que ele realmente está. Ele, o Filho de Deus, aquele que está à destra de Deus. É verdade que ele é a imagem de Deus. Ele era a imagem de Deus. E você pode dizer, mas nós também não somos a imagem de Deus? Deus também não nos fez a sua imagem e a sua semelhança? Sim, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, só que entrou o pecado no mundo e deturpou, vamos dizer assim, roubou esta imagem, esta semelhança de Deus. Deus realmente nos criou a sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado, houve uma deturpação na raça humana, na espécie humana, mas Jesus não. Ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Ele continua sendo o Verbo da vida. Ele continua sendo Deus. Bendito seja o Senhor. A Jesus, ao Deus Trino, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação, ações de graças, hoje e para todo sempre. Amém.